A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, igreja. É um prazer mais uma vez agora estar reunido junto com os irmãos para trazer essa mensagem de Deus ao seu coração, mas de uma maneira mais tecnológica agora. Você com certeza vai estar junto com a sua família, ouvindo essa palavra que Deus tem para a sua vida. Eu peço que você, em nome de Jesus, reúna a sua família, reúna o máximo de pessoas possíveis da sua família na sua casa, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Seus filhos, a sua esposa ou seu marido, porque com certeza Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Então eu convido você, em nome de Jesus, a estar abrindo a palavra de Deus na sua casa, no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 20, nós vamos estar meditando nesta palavra. Eu quero ler para você, diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo a partir do versículo 20. Então, Davi se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja, e os filisteus e os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira, e Davi, deixando a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Versículo 23, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo dos exércitos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Pule para o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Vá para o versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Eu quero, em nome de Jesus, antes de trazer essa mensagem ao seu coração, que você curve a sua cabeça, feche os teus olhos, para que nós possamos orar e que o Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para que a palavra do Senhor entre. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para compartilharmos da Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo nos momentos difíceis, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Mesmo nos momentos de tristeza, o Senhor sempre tem alegria para o nosso coração. Portanto, eu convido o Espírito Santo do Senhor
para que esteja em cada lar, em cada família, trazendo a alegria, trazendo a confiança no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Fala conosco esta noite, Senhor. Ministra em nós aquilo que o Senhor já tem preparado para os seus filhos. Eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o seu gigante muitas vezes não carrega uma espada nem um escudo como o de Golias. É sabido que é uma história conhecida de todos, é uma história de fácil compreensão. Você com certeza já deve ter ouvido milhares de pregações em relação a esse texto. Mas eu quero trazer ao seu coração algo que Deus tem ministrado na minha vida. O quantos gigantes nós enfrentamos em toda a nossa caminhada. São gigantes diferentes um para o outro. Nesse caso, Davi tinha um gigante para enfrentar, o povo de Deus tinha um gigante para enfrentar, cujo nome era Golias. Só que talvez o gigante do nosso dia hoje, o gigante da sua vida, pode ser a falta de um emprego, pode ser o abandono, pode ser um abuso sexual, pode ser uma depressão ou pode ser uma epidemia, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Fato é que os gigantes sempre se levantam na vida dos filhos de Deus, mas a maneira com a qual nós nos comportamos frente a esses gigantes é o que Deus quer trazer, essa confiança e certeza para nossas vidas. Talvez hoje o gigante não desfila nas montanhas de Elá, como Golias desfilava ali, bradando, gritando e desafiando, mas, todavia, o desemprego é a maneira que ele tem de nos desafiar, né? Então, nós precisamos, na realidade, entender quais são os gigantes que nós enfrentamos no dia de hoje. Qual é o gigante que você tem enfrentado e tem dificultado você de estar mais próximo de Deus? Algo muito interessante, e até mesmo para quem fez ou faz faculdade de administração, é uma coisa muito legal, tem alguns termos que eles usam, que é conhecido como chá, conhecimento, habilidade e atitude. E é o que nós vemos, e é o que eu tenho visto em Davi, nesse texto aqui, que não basta somente o conhecimento, mas é necessário ter habilidade também. Mas não basta também só ter o conhecimento, só ter uma habilidade, mas não ter uma atitude. Então, na realidade, nós vemos a complexidade daquele momento ali e como Davi enfrentou aquela situação. Você conhece muito bem os rugidos do seu Golias. Davi conheceu um que buzinava todos os dias por 40 dias, manhã e tarde. Por quanto tempo os Golias têm rugido, tem falado? Por quanto tempo Golias tem se levantado na sua vida? Talvez 40 dias, talvez uma semana, talvez um ano. Quanto tempo ele vem buzinando na sua vida, tentando te desanimar, mostrando que você não pode, que você não consegue? Faz quanto tempo? Mas a maneira com a qual nós vamos entendendo a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo na palavra de Deus, nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo para poder entender o que Deus tem através dos gigantes para nossas vidas. Quanto tempo o seu Golias te persegue? E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Os familiares de Golias, a família de Golias já era conhecido do povo de Israel. Não era naquele momento que eles passaram a conhecer o Golias. Na realidade, se nós lembrarmos, há mais ou menos 300 anos atrás, o povo de Israel já conhecia os gigantes, já conheciam aqueles. Josué tem que entrar na terra prometida com o povo de Deus e ali ele enfrenta vários gigantes. Então essa é uma história já conhecida de batalha para o povo de Deus, mas Deus já tinha dado vitória para eles. O que faltou para o povo de Deus naquele momento, para os exércitos de Saul, foi se lembrar do que Deus já havia feito. Talvez esse é um perigo que nós corremos nos dias de hoje, é nos esquecermos. Grave bem, nós como filhos de Deus não podemos esquecer das vitórias que o Senhor já nos concedeu no passado. Porque é isso que nos traz alegria, é isso que nos traz força, é nos lembrarmos do que Deus já fez. Parece que o povo, nós lemos no texto que o povo, quando ouviu aquele filisteu rugindo, gritando, se amedrontaram e correram. Eles não se lembraram do que Deus já havia feito na derrota contra os gigantes para conquistar a terra prometida. O povo de Deus já era um povo vitorioso,
Guarde bem, lembre-se do que Deus já fez no passado, das vitórias que Deus já trouxe para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde. Esse Deus não mudou. Nós precisamos nos lembrar disso. Nunca se esqueça das vitórias que Deus já fez. Talvez Davi tenha se lembrado muito bem o que Josué ouviu de Deus no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você para onde você andar. Davi se lembra disso. O povo de Israel, o exército que estava ali, não se lembrou disso. Por isso tiveram medo. Segunda coisa importante nós lembrarmos é não nos esquecermos dos dons, dos talentos que Deus nos deu. Não guarde isso, não enterre esses talentos. Eu quero te lembrar que no texto, quando nós lemos, nós vemos que Davi desce até o riacho e pega lá 5 pedrinhas. Ele escolhe 5 pedras para fazer esse trabalho, para derrotar o gigante. Davi era habilidoso com o seu instrumento. Davi tinha habilidade, ele tinha conhecimento, ele tinha habilidade e agora ele tem uma atitude. Ele desce até o riacho e escolhe 5 pedrinhas. Mas eu quero te perguntar, por que Davi escolhe 5 pedras para poder enfrentar Golias? Será que ele não tinha convicção que bastava uma pedra para que ele pudesse derrubar o seu gigante? E quando eu falo pedras, eu quero que você traga à sua memória que essas pedras para nós hoje são as nossas orações. São as maneiras com as quais nós temos de enfrentar os nossos gigantes. Davi desce ao riacho e pega 5 pedras. Mas ele tinha convicção que uma pedra tão somente poderia derrubar o gigante. E nós sabemos disso por quê? Porque eles eram habilidosos, muito habilidosos com os seus instrumentos, em arremessar uma pedra e acertar o alvo. Eu digo isso baseado no livro de Juízes, no capítulo 20, no versículo 16, onde diz que entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, e com os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Eles eram peritos, eles eram habilidosos em atirar com a sua pedra e acertar, assim como o texto diz, num fio de cabelo e não erravam. Ora, mas por que Davi então precisa de 5 pedras para poder enfrentar Golias? Irmãos, nós precisamos entender, guarde isso no seu coração. Busque mais a Deus do que você acha que precisa. Ore mais do que você acha que é necessário. E é o que Davi faz. Ele faz muito mais do que é necessário. Era necessário uma pedra para que ele derrubasse o gigante. Mas ele pega 5, porque Davi sabia que Golias tinha mais 4 irmãos. A palavra de Deus deixa isso bem claro em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 8, onde diz os nomes dos outros 4 irmãos de Golias. Ora, e se Davi derruba Golias apenas com uma pedra? E aparece depois os outros 4 irmãos de Golias para vingar a sua morte. Pois é muitas vezes o que nós temos feito. Nós temos descido ao rio, nós temos escolhido a nossa oração, nós temos pelejado, nós subimos e enfrentamos o Golias da nossa vida, mas logo no outro dia de manhã se levanta outro Golias. Hoje nós oramos, intercedemos e batalhamos no mundo espiritual por uma enfermidade. Como se isso bastasse tão somente, e findamos a nossa oração. Mas quando nós levantamos de manhã, é incrível, se levanta outro gigante, se levanta outra dificuldade. E aí você desce ao rio, pega outra pedra, sobe, batalha com o gigante. Quando você chega no seu trabalho, você é confrontado lá no seu trabalho e se levanta outro gigante. O que nós temos visto, o que eu tenho visto, é muitos cristãos cansados. Simplesmente cansados de tanto batalhar, de tanto descer no rio, de tanto correr atrás. São tantos gigantes que têm se levantado. O que nós precisamos fazer é exatamente isso, buscar mais a Deus do que nós achamos que precisamos. Orar muito mais do que nós achamos que necessitamos, muito mais. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração e súplica pelo Espírito Santo. Efésios 6, 18. Irmãos, eu creio que você, assim como eu, já se sentiu em algum momento cansado de tanto confrontar. Eu quero que você entenda que nós estamos nos tornando
peritos ou especialistas em resolver problemas. Parece que a nossa vida ela se baseia em resolver problemas. Mal nós resolvemos um problema, logo em seguida aparece outro problema. Nós batalhamos contra uma dificuldade financeira, quando resolvemos, aparece outra. Nós batalhamos contra uma enfermidade, quando acabamos de resolver, aparece outra dificuldade financeira. Nós resolvemos outra dificuldade financeira, o nosso relacionamento começa a ficar conturbado, com dificuldades. Nós estamos nos tornando perito em resolver problemas, mas isso, se você ver nesse mesmo capítulo, no versículo 26, na parte B, o que Davi deixa bem claro para mim e para você, é que Davi não é perito em batalhas, não é perito em gigantes. Davi não quer saber o tamanho da armadura do gigante, Davi não quer saber o tamanho da espada do gigante, Davi não quer saber a estatura do gigante, porque Davi nada entende de gigante. Mas ele deixa bem claro, ele entende de Deus, ele é especialista em Deus, ele é perito em Deus. O que Davi faz é mostrar que ele não pode ser confrontado por um homem que confronta o povo de Deus. Davi conhece bem a Deus. Davi deixa claro o quanto que Deus já o livrou de outras situações, sendo com leões. Davi deixa claro que em situações com ursos, ele teve o livramento de Deus para a sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos focar as nossas habilidades, focar o nosso conhecimento em Deus, buscar tão somente a Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Nós não podemos mais ser peritos em problemas, porque nós focamos todas as nossas forças, as nossas energias nos problemas, que nós acabamos fortalecendo cada vez mais os problemas da nossa vida. Ele acaba se tornando maior do que ele realmente é. Mas se nós focarmos a nossa força em Deus e somente em Deus, nós então podemos vencer todas as nossas dificuldades. Davi deixa bem claro, quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ora, mas em qual momento que Golias desafiou o Deus vivo, o nosso Deus? Ninguém tocou em Deus, ninguém falou em Deus naquele momento, mas Davi fala em Deus. Ora, quando as pessoas não falam em Deus nas situações difíceis, quando você não consegue ver escapatória, quando você não consegue ver solução no confronto com os seus gigantes, nós precisamos falar de Deus. Você precisa trazer à memória o que Deus fez e falar de Deus, tornar-se especialista em Deus, mesmo quando você acha que não precisa mais, aí você então pode e tem a oportunidade de buscá-lo cada vez mais. Nós precisamos aprender mais de Deus. Outra coisa, nós precisamos concentrar-se em Deus. E é o que Davi mostrou para mim isso. Que ele não se concentra no seu problema, mas que ele se concentra em Deus. E nós vemos isso, olha, no versos 26, ele diz, os exércitos do Deus vivo. No versículo 36, ele repete, os exércitos do Deus vivo. No versículo 45 ele diz, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. No versículo 47 ele diz assim, não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória. Guarde isso no seu coração. Essas palavras que Davi usou, não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha o tamanho e confiança que Davi tem em Deus. Davi só fala em Deus nos momentos de dificuldade. Que Deus lhe concederá a vitória. Que Deus é o Senhor dos exércitos. É isso que nós precisamos focar as nossas forças. Não no problema, mas sim em Deus. Deixa eu deixar isso para você, esse recado para você, meu irmão e minha irmã. Concentre-se nos gigantes e com certeza você vai tropeçar. Mas concentre-se em Deus, que seus gigantes com certeza cairão. Foque em Deus, não foque mais nos seus problemas. Agora, é óbvio que quando nós sentimos medo, Davi então nós vemos no texto, que até então ele é corajoso, ele é um homem que está concentrado em Deus, ele é um homem que não foca nos seus problemas, no seu gigante, ele então foca em Deus, ele tem os seus olhos, os seus pensamentos, as suas atitudes focada em Deus, e Deus lhe concede a vitória.
ele consegue então arremessar a sua pedra, ele consegue então derrotar aquele gigante, ele consegue então cortar a cabeça daquele gigante e sai vitorioso. Mas tem um problema que muitas vezes nós estamos encontrando na minha e na sua vida se nós não nos atentarmos. É que nós tiramos os olhos do Senhor. E quando nós tiramos os olhos do Senhor, o medo vem. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, a fraqueza, o desânimo vem. E todas as vezes que a fraqueza, o desânimo e o medo surgem nas nossas vidas, nós então fazemos o que Davi fez. Nesse momento, Davi tira o foco de Deus, perde o foco de Deus e passa então a ter medo. Porque ele fica sabendo que Saul está perseguindo ele. Através de Jonatas, o seu grande amigo, ele sabe que agora o seu pai está o perseguindo. E Davi resiste, mas ele tem medo. E quando nós temos medo, nós fugimos. E nós vamos, assim como Davi, para uma igreja. Nós achamos que a igreja é justamente aquele lugar que nós vamos ter, só ali que nós vamos ter socorro. A Bíblia diz, os textos dizem para nós que Davi, no seu momento de medo, ele foge, e aí então agora ele vai falar com o sacerdote Aimeleque. E aí ele vai falar com o sacerdote Aimeleque, o que nós muitas vezes, e eu tenho visto isso, nós então mentimos. Davi, ele usa daquele momento e ele mente, porque ele diz, a Escritura ela deixa bem claro, que Davi então chega em Aimeleque, Aimeleque assustado, porque Davi agora está ali, e Davi diz, ora, eu vou parafrasear evidentemente, mas Davi diz, ora, eu estou numa campanha, eu estou num trabalho secreto, a pedido do rei Saul. Ora, irmãos, o rei Saul nunca pediu para Davi fazer nada. Mas Davi então diz, olha, estamos aqui escondido, eu estou aqui, ninguém sabe que eu estou aqui, porque eu estou trabalhando em secreto, mentindo para um sacerdote. E Davi então continua e dizendo para ele, você não tem alguma coisa para que eu possa comer? Você não tem aí alguns pães, alguma coisa? Ora, irmãos, o sacerdote Aimeleque, e se você acompanhar no capítulo 21 de 1 Samuel, Aimeleque deixa bem claro para ele, Davi, não temos. Mas o que temos aqui são os pães, que são os pães da oferta, do sacrifício ao Senhor. São os pães do Senhor, que ninguém pode comer, a não ser os sacerdotes, depois de alguns dias. Mas o sacerdote fala para Davi, Davi, há uma maneira, se você e os seus exércitos e os seus homens, se você não teve relação com alguma mulher, então você pode comer. E Davi mente novamente, dizendo que não tiveram nenhuma relação. E come do pão sagrado da casa do Senhor. Ora, irmãos, como se não bastasse, quando nós estamos com medo, nós procuramos as pessoas para poder nos trazer uma palavra de conforto. Quando nós estamos com medo, nós achamos que a igreja é o único lugar ao qual nós vamos encontrar Deus. Davi faz o mesmo, mas ele se estende. Quando nós mentimos uma vez, nós vamos continuar mentindo. E Davi novamente diz para ele assim, olha, eu saí correndo a pedido do rei Saul, então eu esqueci as minhas espadas lá, eu esqueci o meu armamento lá. Você não tem alguma espada, alguma coisa aqui? Porque ele vê um soldado de Saul e ele fica novamente com medo. Mas naquele lugar havia a espada ao qual ele mesmo havia matado o gigante. E Aimeleque diz para ele, Davi, tem aqui a espada ao qual você mesmo matou o gigante. E Davi disse, ora, é oportuno. Irmãos, nós precisamos, quando nós estamos com medo, nós precisamos entender que Deus irá nos socorrer. Nós não podemos omitir e nem mentir, porque isso só trará prejuízos para a nossa vida. Prejuízos ao qual nós depois não conseguimos mais consertar, senão por intervenção de Deus. O medo nos afasta de Deus. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, e é mais uma coisa, um entendimento. Davi, depois de tudo isso, Davi se esconde, vai até para uma caverna, e ele foge, ele tem medo dentro dessa caverna, e esses textos são bem claros, textos que nós lemos tão facilmente na palavra de Deus. E no capítulo 24 diz assim, que ele está escondido dentro da caverna, e mesmo dentro da caverna, talvez eu e você, quantas vezes nós nos escondemos em algum lugar por medo. E Davi, então, ele estava cercado de pessoas, porque a Bíblia diz que as pessoas vieram até Davi dentro da caverna. Mas toma cuidado,
o que eu quero te dizer é que nem todo conselho provém de Deus. Nem toda oportunidade provém do Senhor. Preste atenção, eu vou repetir novamente. Nem todos os conselhos provêm do Senhor. E nem toda oportunidade provém de Deus. Eu quero te dizer isso por quê? Porque a palavra de Deus no capítulo 24 diz assim, que Davi estava escondido ali, enquanto Saul procurava. Saul precisou, por suas necessidades fisiológicas, entrar dentro da caverna. E Davi estava tão próximo dele ali, e que os seus companheiros no fundo da caverna, diz assim que Davi teve a oportunidade, falavam para Davi, Davi, agora Deus está entregando em suas mãos aquele que te persegue. No capítulo 24, no versículo 4, faça agora o que você tem que fazer, mate o seu inimigo, mate, é a oportunidade que você tem agora de matar o seu inimigo. Mas a palavra de Deus diz que Davi encurva a sua cabeça, corta a orla do manto de Saul e não faz nada. E o seu coração dói por aquilo, por ter feito aquela atitude. E quando então Saul está indo embora, Davi tem o privilégio de mostrar, olha, eu tinha a oportunidade de te ferir, mas quem sou eu para ferir um ungido do Senhor? Irmãos, nem toda oportunidade provém do Senhor. Não ache que as oportunidades que aparecem na sua vida, os conselhos que você ouve, assim como o Davi ouviu, você usa daquele momento, daquela situação, para fazer o que é agradável para você, ao seu entendimento. Davi não fez isso. E esse é um grande ensinamento que nós precisamos entender e compreender. Nem toda oportunidade provém do Senhor. Irmãos, eu estou finalizando dizendo, olha, nós, como filho de Deus, precisamos transmitir a graça de Deus. Uma coisa é transmitir graça aos santos, uma coisa é transmitir graças ao nosso amigo, uma coisa é transmitir graça ao nosso familiar, uma coisa é transmitir graça ao nosso filho ao qual nós amamos, uma coisa é transmitir graça à nossa esposa, ao nosso marido. Isso é fácil, porque são pessoas ao qual nós amamos. Agora outra coisa é transmitir graça àquele que nos persegue. O que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus e precisamos transmitir a graça de Deus. Davi, quando não usa da oportunidade para ferir o seu inimigo, Davi está transmitindo a graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. O que eu quero que você entenda é que aqueles que te perseguem, aqueles que te machucaram ou aqueles que te machucam, os gigantes que se levantam contra você, não é simplesmente para te derrubar. Muito dos gigantes é para aperfeiçoar a sua fé no Senhor, para aperfeiçoar a sua caminhada no Senhor, a sua convicção no Senhor. Irmãos, isso é sério. E eu me lembro que num livro que eu li, falando justamente sobre Golias, de Max Lucado, e nesse livro diz assim, que chama-se Confrontando os Seus Gigantes. Diz assim, uma história de que Max Lucado, ele tinha um cachorro, e aí o seu cachorrinho pequenininho, bonito, das raças pequenas, porém do seu vizinho, né, os seus vizinhos tinham um cachorro muito grande, havia um canil. E num dado momento, um dos seus cachorros, do vizinho, pulou a cerca, escapou e pulou no seu quintal. Era um Rottweiler. E nesse livro ele conta que esse Rottweiler pula e fere, machuca e morde e quase mata o seu cachorrinho. E ele usa daquela oportunidade e fala, agora é a oportunidade que eu preciso, porque eu não gosto desse cachorro aí. Olha o que ele fez. O que ele fez foi maldade. O que esse Rottweiler fez foi cruel. E eu não vou admitir. E ele escreve uma carta para o dono do canil, dizendo que ele quer justamente providências quanto ao que o seu cachorro fez. E ela o chama, diz, olha, você tem toda a razão, preste atenção. E ela diz para ele, você tem toda a razão. O que o meu cachorro fez foi cruel. O que o meu cachorro fez foi imperdoável. O que o meu cachorro fez foi mal. Porém, eu peço que você me desculpe, porque eu ainda não terminei o meu trabalho com ele. Eu estou adestrando ele ainda. É um processo. O que eu quero que você entenda, e a lição que eu tirei para a minha vida, e que eu quero levar essa lição para você. Você era o Rottweiler que machucava as pessoas. Você era o Rottweiler que feria as pessoas, mesmo com palavras. De alguma maneira você feria. E Deus pediu misericórdia. E Deus pediu que tivessem paciência, porque Deus não havia terminado o seu trabalho. Ele estava cuidando de nós, nos aperfeiçoando. Da mesma maneira, assim como ela pediu que fosse um tempo de misericórdia para aquele cachorro, é exatamente o que nós precisamos fazer.
Toma cuidado, porque o nosso julgamento com as pessoas pode ser exatamente o que Deus não quer que façamos. E é exatamente isso. Deus diria o mesmo do Rottweiler que atacou você. E eu não sei quem atacou você. Eu não sei qual é a situação que te feriu e que te machucou. Mas que foi terrível e foi horrível. Foi inconcebível, inaceitável. Mas Deus ainda diz assim: eu ainda não terminei. Então as pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram, Deus está dizendo: eu não terminei meu trabalho. Fique tranquilo. Irmãos, assim como Saul, que recebeu a graça pelo livramento que Davi fez para ele, nós, como Davi, podemos transmitir gratuitamente. Nós, como Saul, podemos receber essa graça também. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração. Nós somos tão humanos quanto Davi foi. O homem segundo o coração Davi, pela sua humanidade, pela sua simplicidade. Assim nós devemos ser. Na nossa simplicidade, nós devemos agradar a Deus. Nós devemos transmitir a graça do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos, com toda a humildade, reconhecer que Deus é aquele que luta por nós. A nossa confiança deve estar em Deus. Então, eu encerro dizendo: traga à memória aquilo que te dá esperança, as vitórias que Deus já trouxe para a sua vida. Traga no seu coração que você precisa cada vez mais se aperfeiçoar em Deus e não ser perito em resolver problemas. Deus é perito em resolver problemas. Nós temos que ser peritos, ter habilidades em conhecer a Deus, em nos relacionarmos com Deus. Eu encerro agradecendo por esse momento e que essa palavra possa ser confirmada no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, que o consolo do Espírito Santo esteja na sua casa, na sua família. Deus os abençoe. Amém. See the